Gilmaci Santos, que está com a palavra para a leitura do relatório. Obrigado, doutor presidente. Vamos, então, ao nosso relatório a partir desse momento, senhor presidente. Parecer da reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça e Redação, de Mérito, Administração Pública e Relação do Trabalho e de Finanças e Orçamentos e Planejamento. Da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, de Administração Pública e Relação do Trabalho, de Finanças, Orçamento e Planejamento, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 461 de 2019, de autoria do deputado Dirceu Dalben, que altera o artigo 8º da Lei Estadual número 12.799, de 11 de janeiro de 2008, a fim de suspender os efeitos da inclusão do nome de pessoa física ou jurídica no cadastro informativo do créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais, o CADIM estadual. De autoria do deputado Dirceu Dalben, o projeto em epígrafe tem por finalidade alterar a redação do artigo 8º da Lei Estadual 12.799 de 2008, normativa essa que dispõe sobre a inclusão do nome de pessoas físicas e jurídicas no cadastro informativo de créditos não quitados CADIM, nos seguintes termos. Artigo 1º, o artigo 8º da Lei Estadual número 12.799 de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Os efeitos decorrentes da inclusão do nome das pessoas físicas e jurídicas serão suspensos. 1. Por decisão judicial. 2. Após o trânsito e julgado de processo judicial de conhecimento, onde figura, no polo passivo da relação jurídica, pessoa de direito público interno. 3. Apresentação de garantia de dúvida através de instrumento jurídico hábil e correlativo acolhimento pelo órgão credor, através da decisão fundamentada. 4. A situação peculiar das pessoas físicas e jurídicas, reconhecida pelo órgão credor, diante de conjuntura e interesse público relevante, devidamente justificado pelos interessados e reconhecido por despacho fundamentado do órgão credor, por prazo não superior a 6 meses, contados do deferimento, renováveis por iguais períodos, se mantidas a verificadas as condições que autorizam a suspensão. Nos termos regimentais, o projeto foi mantido em pauta de acordo com os artigos 148 e seguintes do regimento interno desta Casa Legislativa, não tendo recebido emendas ou substitutivos. A seguir, após a aprovação do requerimento de tramitação no regime de urgência, com base na linha D, inciso 3º do artigo 18, combinado com o artigo 68, todos os regimentos internos da Assembleia Legislativa de São Paulo, o excelentíssimo senhor presidente convocou reunião conjunta das comissões supramencionadas para análise da matéria. Compete-nos, nesta oportunidade, em atendimento a determinações regimentais, analisar o projeto. A matéria tratada na propositura é de natureza legislativa, uma vez que tem por finalidade a alteração de uma lei ordinária pré-existente. É o aspecto constitucional. Nesse chamado controle preventivo, não vislumbro a inconstitucionalidade da propositura apresentada, nem tampouco o eventual vício de iniciativa, haja vista que o projeto de lei não tratou de matéria relativa a gastos de recursos públicos, nem se imiscuiu em matéria de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição, que trata da reserva da iniciativa da lei no chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento
e estruturação da administração pública, mais especificamente a servidores e órgãos do Poder Executivo. Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 2672, da relatora ministra Ellen Grace, e do redator para acordo, ministro Aires Brito, Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, 10/11/2006, da ADI 2072, relator ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Estadual, 2/3/2015, e da ADI 3.394, relator ministro Eros Graus, Tribunal de Justiça 215, isso aqui deve ser 15/8/2018. Esse último, assim, emendado no que interessa. Infere-se, pois, que a proposição apresentada pelo deputado Dirceu Dalben não usurpou a competência da chefia do governo estadual, nem tampouco criou despesas que maculasse a iniciativa legislativa. O escopo do projeto, que fixa a flexibilização das regras do denominado CADIM, estão dentro dos princípios constitucionais e apto para a apreciação soberana dessa Assembleia Legislativa. Enfrenta agora a questão atinente à Comissão de Finanças, de que se trata o artigo 31, parágrafo 2º, ou seja, opinar sobre proposições e assuntos exclusivos, os de competência de outras comissões que concorrem para aumentar ou diminuir despesa, como a receita pública, sobre a atividade financeira do Estado, bem como opinar sobre a organização ou reorganização das repartições da administração direta ou indireta aplicada a esses fins. O projeto de autoria do deputado Dirceu Dalben tem por base a flexibilização da lei do CADIM, pretende a propositura a alteração do artigo 8º do texto original, permitindo ao poder público, somente a ele, excluindo os incisos 1 e 2, primeiro e segundo, as atribuições do Poder Judiciário, receber a demanda de pessoas físicas e jurídicas nos tipos legais criados, analisá-las e possibilitar a suspensão dos efeitos do lançamento do CADIM em situações específicas. Não se trata de exclusão de nome do CADIM, mas uma flexibilização temporal de acordo com os parâmetros e requisitos a critério do governo estadual. Não cria o projeto qualquer gasto ao poder público, ao contrário, flexibilizando as ações decorrentes da propositura. Poderá o erário estadual se valer de recebimento de valores até então inviabilizados por conta da inexistência de um permissivo legal. Como existe a Lei Estadual 12.799, de 11 de janeiro de 2008, por força do princípio da legalidade, o que alude o artigo 37 da Constituição Federal, o governo do Estado não tem qualquer mecanismo jurídico para possibilitar alternativas ao contribuinte. Os critérios apresentados na propositura possibilitarão, volto a repetir, sempre a critério dos órgãos estaduais, a possibilidade do recebimento dos valores. Ademais, essa medida, muitas prefeituras que possuem seus nomes lançados no cadastro de inadimplência e, por tal motivo, são vedadas de celebrar convênios e receber repasses do governo estadual, com a aprovação do projeto, poderão reativar os convênios e demais acordos de interesse público, até então juridicamente impossível por conta do princípio da legalidade acima mencionado. Por fim, em relação à observância do artigo 31, parágrafo 10 do Regimento Interno, acentuo que o projeto trará à administração pública mais um mecanismo de ação diante dos princípios norteadores estatuídos do artigo 37 da Constituição Federal. Por todo exposto, tenho por mim que a matéria tratada na propositura é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa da competência concorrente, em obediência aos ditames do artigo 19 e 21, inciso 3º e 24 do caput
da Constituição Estadual, estando ainda de acordo com o artigo 146, inciso 3º do Regimento Interno. E, diante do todo exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 461 de 2019, de autoria do nobre deputado Dirceu Dalben. Esse é o nosso relatório, senhor presidente. Deputado Gilmacy, obrigado.